Campina Grande, quarta-feira, 11 de junho. Hoje celebra-se o Dia do Educador Sanitário e o Dia da Marinha Brasileira. O programa Opção para a Vida, deixando você sempre bem informado. Dentro de instantes, ouviremos a conclusão da palavra que nós ministramos ontem e o reverendo Hernandes Dias Lopes de Jeremias, em Sala de Prosa, falando sobre luto e consolo. Quero deixá-los com Sala de Prosa. Oi, gente boa! Sala de Prosa, hein? Luto e consolo. Uma prosa hoje com... Tamo aqui. Mestre Hernandes. Vamos pedir ao Senhor para guiar você e eu nesse tempo. A consolação de Deus venha sobre os nossos corações. Amém? Amém. Vai embora não. Luto e consolo. Começa com a palavra bíblica, mestre. Ô varão, me vem à mente aqui 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de toda consolação, Deus de misericórdias, que nos tem consolado em toda a nossa angústia, para consolarmos aqueles que estiverem passando por qualquer angústia, com as mesmas consolações com que nós somos contemplados por Deus. Então, quando somos afligidos por consolações, Deus está nos preparando também para sermos consoladores. Para nos consolar e sermos consoladores. Nós não somos um receptáculo apenas, nós somos um canal. Lá no oitavo a gente dá a bênção assim no final. Uma recebe, a outra distribui. É para lembrar nosso povo que a gente não pode ser só assim. Os receptores. Nós recebemos e Deus nos usa para consolar. Mestre, a pandemia trouxe um luto global. Global, pastor. De todos os estratos sociais, ricos, pobres, empresários, empregados. Quer dizer, a morte também não respeita a cultura, idade, nada disso. A morte é a equação de igualdade na equação da vida, é o sinal de igualdade na equação da vida. Todo mundo está na fila da morte. Não tem montanha tão alta que a morte, a flecha da morte não chegue lá. Vai no casebre. Do mesmo jeito. Tivemos um impacto que faleceu uma médica de nossa igreja. Ela casada com um médico, ele um especialista. Ela passou mal ao lado dele, na cama. Meu Deus. E ele não pôde socorrer a esposa. Socorrer sua amada. Não deu tempo. Meu Deus. Então fica aquela dor e aquela saudade. Há etapas do luto, mestre? Eu já passei, você já passou por essa dor lancinante. Peraí. O tema é brutal, mas lancinante é proparoxítona. Tem fase, sim. Tem tempo de chorar e tem tempo de parar de chorar. Tem tempo de se recolher e tem tempo de recomeçar a vida. Porque o que faz a diferença, pastor, eu penso que é a nossa teologia. As convicções íntimas. Nossas convicções. Morrer não é um adeus, é um até logo. Quem morreu não está aí perdido, está com Cristo. Se trata de pessoas da nossa fé, é partir para estar com Cristo. É incomparavelmente melhor. Então, esse consolo é muito importante para nós, nessa hora da dor, na hora do luto, na hora da despedida. Mesmo que você tenha que caminhar. Mestre, a consolação para mim, quando fiquei viúvo, foi uma experiência sobrenatural. E eu creio que a consolação é uma experiência sobrenatural. Tem gente que diz assim, só o tempo. Mestre, naqueles dias, quanto mais tempo passava, pior eu ficava. Então, o Senhor, na sua graça, o Deus da consolação, eu gosto dessa expressão, desse versículo. Deus e Pai de toda consolação. O Deus de toda consolação. Você que perdeu alguém, pare de afirmar, minha vida acabou. Pare de dizer, a vida não presta mais. Minha convicção, mestre, pode falar. Não, pode concluir seu raciocínio. É que Deus encerrou a jornada com aquela pessoa que amávamos muito. Mas se Ele nos deixou,
Deus é Pai amoroso. Amém. Deus é amor. Há uma expressão, pastor, que nós usamos no dia a dia, que deveríamos, penso eu, rever. É muito comum a pessoa dizer: perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu avô, perdi minha avó, perdi meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa. Se nós estamos tratando de pessoas que morreram em Cristo, essa expressão perder não é boa. Porque você perde alguém quando você não sabe onde ele está. Como um pai que saía do cemitério depois de sepultar o seu filho único. E veio um amigo, deu um abraço nele e disse: meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. Esse pai, chorando, disse: não, eu não perdi meu filho. Eu sei onde está meu filho. Eu sei com quem está meu filho. Meu filho está no céu, meu filho está com Jesus. Eu não perdi o meu filho. Essa teologia, essa convicção traz consolo. Ô mestre, alguém que hoje está assim muito abatido ou abatida, porque houve épocas na pandemia que uma família praticamente morreu na pandemia. Morreu o pai, a mãe, o irmão, o filho e o marido, ficou a mulher. Como é que entende a graça de Deus num movimento assim? Não é fácil, porque a providência é carrancuda, né? Também é carrancuda. É carrancuda. Primeiro, eu acho que é entender a soberania de Deus. E eu vou lhe dar um caso específico. No ano passado, eu fui pregar no Mato Grosso, foi quando eu voltei doente de Covid. Lembro, oramos muito, aleluia. E naquela ocasião, eu visitei uma família que o pai estava muito aflito, porque tinha perdido um filho, no sentido da palavra que usamos agora há pouco. E ele estava muito abatido com a morte do filho. Estava ele, a esposa e a filha. Agora eu volto lá depois de um ano. Aliás, menos de um ano. Voltei lá 2 meses. Esse mesmo irmão que tinha enterrado o filho, morreu a esposa e a filha de Covid. Ficou ele só. E eu me conduí tanto quando eu escutei e fui encontrá-lo. E ele esteve no culto onde eu preguei. E aquele irmão adorando a Deus. Aquele irmão cantando. E ele disse: pastor, é inexplicável o consolo do Espírito de Deus. É milagre, é sobrenatural. Humanamente eu estaria completamente afundado num poço de angústia e de dor. Então, o consolo é sobrenatural. É sobrenatural. É a nossa esperança. E o Espírito Santo, Jesus disse que ele é o nosso consolador, nosso paráclitos. Rogue ao Espírito Santo que te abençoe. Também, mestre, parece que para recomeçar a pessoa tem que perceber que há propósito de Deus na vida dele. Fala aí para nós. Primeiramente, eu acho 2 coisas. Primeiro é que nós cremos nisso, que não existe acaso, nem sorte, nem azar. Que tudo quanto acontece conosco, sejam as coisas boas ou as aparentemente dolorosas... Como é que é? A providência sorridente ou a providência carrancuda? E a face sorridente. Então, Deus tem um propósito nisso. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos, já diziam os puritanos. Segundo, Deus tem um projeto. Por que Ele me permite estar vivendo? Só para viver? Só para respirar? Só para vegetar aqui? Perder o sentido da vida? Se Deus está me conservando com vida, é porque a minha carreira não foi concluída. Amém. Eu tenho mais coisas para fazer. E eu preciso botar o pé na estrada e continuar caminhando. Ei, você que perdeu alguém, converse com um amigo, converse com seu pastor, converse com um terapeuta, abra seu coração. Chore sozinho, mas não fique chorando sozinho ou sozinha. A solidão não é uma boa companhia na hora da angústia. E, às vezes, a pessoa na madrugada, ele vai chorar sozinho. Mesmo que você chorou sozinho, no outro dia converse com alguém. Fala com Deus, como Deus nos ama e não joga a nossa vida fora. Fala: Deus, o propósito agora. Ei, pense em algo assim, sustância.
Fala com Deus, me ajude a fazer valer a pena. Pastor Jeremias, eu já conheço, e o irmão conhece também, várias pessoas que nos momentos mais dolorosos da vida encontraram um chamado de Deus para um ministério. Eu fui pregar certa feita na cidade de Teresina, onde tem um dos maiores índices de suicídio do Brasil. E um pastor, cuja filha adolescente tirou a vida. A irmã mais velha entendeu um chamado de Deus para criar um instituto, criar uma instituição para cuidar preventivamente das pessoas nessa área. Deus abriu um campo de ministério para abençoar milhares de pessoas. Então, a nossa dor, ela é terapeutizada, confortada, consolada por Deus. E Deus vai nos levantar como instrumento de consolação para muitas outras pessoas que estão passando ou hão de passar pela mesma dor que nós passamos e fomos consolados por Deus. Pede a Deus para elevar você e ampliar sua visão. Mestre, uma última conversa nossa aqui, uma martelada sua e uma minha. Pode perguntar por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por quê? Ou não deve perguntar? Pode perguntar. Eu acho que, aliás, os salmos, tem mais salmos de lamento do que de louvor na Bíblia. Deus não fica chateado com você e comigo porque está doendo, Senhor. Porque o Jó fez essa pergunta 16 vezes. Por quê? Por quê? Por quê? Outros, não, mas a pergunta é outra. Para quê? Para... Nem, às vezes, Deus não responde a nada. Deus responde por quê e Deus responde para quê. É assim que eu acho. E de vez em quando Deus fala assim, bora gente, bora. O que Deus promete para nós, nem sempre é explicação, mas sempre é restauração. E força para caminhar. Nós oramos por você, nossas palavras são frágeis, mas nós estamos orando para Deus misturar a eternidade nelas. Amém. E que agora mesmo, esse peso, essa dor, essa mágoa, essa chateação, visite sua família, visite sua cidade, visite nossa nação, visite as nações. Vamos orar os dois. O mestre já falou aqui algumas vezes no Sala de Prosa de dores tão profundas do luto. Também passamos nessa estrada da dor. A estrada da dor, a fornalha da dor, é uma oportunidade de Deus nos temperar. Amém. Para melhor. Aleluia. Amém? Amém. Ore, mestre. Deus, só Tu tens condições de avaliar a profundidade, a extensão da dor que está latejando na alma das pessoas que estão nos assistindo. Amém. E só Tu tens também o poder de efetivamente consolar essas pessoas. Nós estamos Te pedindo, por amor do Teu nome, conforta o aflito, enxuga as lágrimas daquele que está chorando, traz esperança e renovo para continuar a caminhada, Deus, debaixo da Tua bênção, abrindo, Senhor, a visão de cada pessoa, para ser um instrumento agora nas Tuas mãos, para consolar aqueles que estiverem tristes. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Sala de Prosa ao seu lado. Nos dias da face sorridente, nos dias da providência carrancuda, querendo servir ao Senhor e dizer a você, estamos ao seu lado. LPC. Juntos. Uma agência missionária para abençoar sua vida, seu ministério, sua igreja. Olha, a LPC, Mestre Hernandes, mídias sociais. Lá você encontra a palavra boa, boa, boa. Falando de casais, marido e mulher, que um dos cônjuges ainda não teve um encontro com Jesus, no capítulo 7, Paulo vem falando, ele vem discorrendo sobre respostas e perguntas acerca do casamento, e nos versículos 10 ao versículo 17, Paulo fala sobre aqueles casais cujo um dos cônjuges não se converteu ou ainda não teve um encontro com Jesus. E aí Paulo diz, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se,
que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não o abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Então Paulo está tratando aqui, ele vem discorrendo de casais que às vezes o marido se converte, a esposa nunca atentou para isso, ou às vezes o contrário. E Paulo está dizendo que esse marido e essa mulher crente, ela deve ou ele deve conviver com esse marido ou com essa esposa descrente, sabendo que Deus pode fazer um milagre daquilo que estamos vendo aqui. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Essa salvação, meus irmãos, não é coletiva, ela é individual, ela é pessoal. E é por isso que nem toda a nossa família, digo, os nossos familiares, são convertidos ainda. Nem todos. E é por isso que nós, enquanto pudermos testemunhar, orar, crer e confiar de que o milagre da salvação pode acontecer na vida do seu parente, do seu marido, da sua esposa descrente. Pedro escrevendo na sua primeira carta, capítulo 3, carta de Pedro, capítulo 3, primeira epístola, versos de 1 a 7, ele mostra como é que a esposa convertida, a esposa cristã, aquela mulher que um dia nasceu de novo, que se tornou uma nova criatura, pode alcançar o seu marido descrente. Inclusive Pedro diz aí, sem usar palavra alguma. Não precisa nem de você abrir sua boca para dizer, olha, você precisa de Jesus, você precisa de aceitar Jesus como seu Salvador, você precisa de ter uma experiência com Deus. Nem precisa você estar preocupada em tentar persuadir ou converter o seu marido descrente. Mas o que é que Pedro diz aqui? Nos versos de 1 a 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedecem à palavra, seja ganho sem palavra alguma, somente ao observarem o vosso honesto procedimento ou comportamento. Suponhamos que aquela esposa, às vezes, era muito, como diz lá em Provérbio, né? Mulher rixosa, de tudo ela reclamava. Suponhamos que ela fosse aquela mulher que, como diz também lá em Provérbio, é como o gotejar de uma água, né, num balde, num dia de chuva, você não consegue dormir, isso rouba a sua tranquilidade. Então há mulheres assim também. Há outras que são ciumentas demais. Eu conheço histórias de casais que foram destruídos por causa da ciumeira, por parte da esposa e às vezes por parte do marido também, não é só da esposa. Conheço muitas histórias de casais que se largaram, que se separaram porque não teve como suportar o relacionamento, a convivência. Então Pedro está dizendo aqui que se alguma mulher tem um marido descrente, ela passe a viver de tal maneira, conforme as Escrituras nos falam, pelo seu modo de viver, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de pensar, até pelo seu modo de se vestir. Se era uma mulher que não tinha postura, né, se vestia assim muito extravagantemente, para não dizer outros termos aqui, às vezes expondo até a sua nudez. Depois que ela se converte, não é que as vestimentas vai santificar, mas ela, pelo fato de conhecer as Escrituras, e o texto que
Pedro fala aqui, ele fala sobre isso, né? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se algum entre eles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma por meio do procedimento de suas esposas. Ao observarem o vosso honesto comportamento cheio de amor. Aí ele fala aqui sobre as vestimentas, sobre os adornos, sobre a compostura, né? Ele diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro e aparato de vestuário, mas seja o homem interior, o coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então esse marido vai observar que essa esposa mudou de atitude, mudou de comportamento. Se ela tinha uma boca suja, de qualquer coisa que passasse, ela citava um palavrão, pode ser vice-versa também o marido. E agora, depois que teve um encontro pessoal com Jesus, ele vai ouvir, vai aprender de acordo com Efésios capítulo 4, verso 25 em diante. Se era uma mulher ou se era um marido que vivia mentindo, faltando com a verdade, e agora vai falar a verdade, doem quem doer, esse marido ou essa esposa vai olhar para ele e vai: fulano mudou. Ela não é mais aquela mulher que criava problema, que por qualquer coisa já estava armada, às vezes até com uma tora de pau de amassar pastel atrás da porta quando o marido chegasse. Vocês estão entendendo a brincadeira, a ilustração que eu estou dando? Porque isso acontece às vezes, né? Então, se era aquele marido que muitas vezes pulava a cerca, que tinha uma vida duvidosa com relação a ter outros relacionamentos, e esse marido antigamente chegava com a sua camisa melada, suja, né, com beijo de batom, que muitas mulheres adúlteras e prostitutas, elas fazem isso exatamente para quando o marido chegar, enfrentar ali, criar ali um clima de hostilidade, de briga, de confusão e de contenda, que a prova está ali, naquela marca de batom. E muitas mulheres fazem isso, muitas mulheres, que eu digo prostitutas, fazem isso com o homem que é casado, para que quando ele chegar em casa encontre um problema. Mas esse marido ou essa esposa não está mais tendo esse tipo de comportamento. No caso, a mulher, Pedro diz aqui que o marido foi ganho sem palavra alguma, somente ao observarem o vosso honesto comportamento, e não seja um aparato de vestuário, frisado de cabelo, essas coisas todas. Então, em outras palavras, minhas irmãs, irmãos, nós temos que orar, mas também testemunhar. E o testemunho muitas vezes fala mais do que as nossas palavras. Inclusive, o cantor de saudosa memória, Feliciano Amaral, ele interpretava uma das músicas que ainda hoje está gravada, né, que ele diz: melhor do que pregar é viver a vida de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, a gente às vezes prega uma coisa e vivemos outra, desmanchamos com os nossos atos, com as nossas atitudes, com os nossos gestos. Então isso nunca vai despertar no descrente, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu filho, seja sua filha, o desejo de entregar a sua vida e seu coração para Jesus. Alguns vão até dizer assim: que adianta a pessoa ser crente? Fulano continua mentindo, faltando com a verdade, continua vivendo uma vida aí promíscua. Isso não tem sentido. Então, meus irmãos, essa expressão, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, é algo que realmente nos leva a pensar na maneira como nós estamos transmitindo o Evangelho. Alguém já disse que você estaria prestando um grande serviço se ficar calado, e prestará um desserviço se você tentar pregar o Evangelho ou falar o Evangelho diante daquilo que você fala e não vive. Esta palavra, meus irmãos, ela tem muito a ver. Vejam que o carcereiro,
quando viu Paulo e Silas e os demais presos, todos estavam presos ali, trancafiados com porta de ferro, com cadeado, e agora eles tinham tudo para sair, mas eles permaneceram. Então eles viram que aqueles presos estavam ali, e os demais presos, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam à meia-noite, eles os escutavam. Diz o texto sagrado, que por isso chamou a atenção do carcereiro, e ele disse: senhores, ia pegar uma espada para se suicidar. Ele sabia que ia responder pela vida de todos os presos, caso eles tivessem evadido, houvesse fugido. Mas aí Paulo disse: Senhor, não faças tal, todos aqui estamos, todos estamos aqui, ninguém fugiu, você não vai pagar por vida de ninguém. Ele, diante daquele milagre, disse: senhores, o que é que eu preciso fazer? Eu quero também esse evangelho, eu quero também esta palavra, eu quero também participar disso, o que é que eu preciso fazer? Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Amém, meus irmãos? Este evangelho, meus irmãos, ele não apenas nos responsabiliza e não apenas nos conscientiza de crer, mas também de obedecer. E obedecer para que realmente aqueles que nos ouçam, ou que nos ouvem, nos ouçam ou nos veem, eles possam realmente dizer: eu também quero isso para a minha vida, eu também quero isso para a minha família. Mesmo que seu marido seja descrente, mesmo que sua esposa seja descrente, mesmo que os seus filhos estejam descrentes, eles precisam de conhecer o Senhor Jesus como você o conhece. Eles precisam de ter uma experiência como você teve. Eles precisam de abrir os seus corações como um dia você abriu o seu coração para crer nestas verdades. Então, nesse dia em que nós estamos celebrando o simpósio da família, nada melhor do que a gente fazer uma reciclagem. Como é que eu estou testemunhando em casa para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos, para os meus vizinhos, para os meus colegas de trabalho, para os meus colegas de faculdade onde eu estudo? Eu estou realmente dando prova de que eu sou uma nova criatura? Eu estou fazendo com que a palavra, conforme Paulo escrevendo em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Olha o que é que diz aqui Paulo escrevendo aos Efésios sobre a sua vida agora em Cristo Jesus. Paulo escrevendo aos Efésios, mostrando o modo, a maneira como nós cristãos devemos viver, depois que nós tivemos um encontro com Jesus, no capítulo 4, versos 25 em diante, eu já citei. Paulo diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Como é que pode você querer que sua mulher, seu marido, seu pai, sua mãe, seus colegas de trabalho se convertam se você é um mentiroso, falta com a verdade? Nunca você vai conseguir persuadi-los ou a crer no evangelho, porque você está falando de algo que você prega, mas não vive. E ele continua: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ele diz ainda mais: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, ele diz ainda mais: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, aqui não é uma filosofia de vida. Aqui, meus irmãos, é fruto de alguém que realmente teve uma experiência de vida transformada. E é isso que o mundo espera de mim e de você. É isso que seu pai, sua mãe descrente, seu filho, sua filha descrente espera ler. Essa é a leitura que eles precisam
fazer a seu respeito. E não outras, como seja, aquilo é lacrente, aquilo é um hipócrita, ele é um hipócrita, tem nada de evangelho. Porque o que você fala é uma coisa, o que você vive é outra coisa. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa, é um ato de fé, você crê, é um ato de você obedecer e também de testemunhar, principalmente em casa. Marido, mulher, descrente, filhos ou pais descrentes. Lembre-se que Jesus falou, 5 estarão divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. E é isso que acontece na minha e na sua família. Nem todos, por isso, são evangélicos, são convertidos. Agradeço a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco. Nos reencontraremos amanhã, se Deus assim nos permitir.